na página 13, sobre o perdão. Sim. Que diz ali, é uma decisão libertadora, uma decisão diária, né? Decisão diária libertadora. E o versículo que diz ali, Mateus 6,12, que na verdade é um versículo que faz parte do Pai Nosso, né? Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, como essa revista, ela trata sobre os hábitos diários, o que a gente tem que fazer todo dia, e aqui diz, é uma decisão diária, perdoar. Perdoar, algo que a gente tem que fazer todos os dias. E cada vez que a gente faz isso, a gente se sente mais livre. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse texto aqui de Mateus 18, 23 a 35. Tem como você ler para nós aí esses versículos? Mateus 18, 23 a 35. São, acho que, 13 versículos, mas é bem importante. Sim, estou abrindo aqui já. Então, está escrito assim, né? A parábola do credor incompassivo. Isso é aquela versão antiga, né? Então, daí talvez vai ser um pouco diferente do que a gente sempre está acostumado a ouvir. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão. Encerrá-lo mesmo. Na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, que os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, ignorando seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares, cada um a seus irmãos, as suas ofensas. É isso aí, esse até o 35. Ok, e eu vou ler também aqui Lucas 6, 27 a 36. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis?
também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Essas duas leituras que a gente fez são totalmente importantes nesse assunto de perdão. E, enfim, até para muita outra coisa na vida da gente, a maneira da gente tratar as pessoas. O próximo título aqui seria a necessidade de perdoar, o perdão como uma necessidade. E a gente viu ali que Deus, ele perdoa. Deus, ele é benigno até para com os ingratos e maus. E interessante que diz ali, e sereis filhos do Altíssimo, né? Uma palavra bem chocante até, e sereis filhos do Altíssimo, quer dizer, somente quando a gente perdoar as pessoas, a gente vai ser filho de Deus. Claro, com isso Jesus está querendo dizer o quê? Que aí a gente vai estar refletindo o nosso Pai, quando a gente também agir do mesmo modo que Ele. Ele é um Deus perdoador, e quando a gente perdoa, a gente age no jeito que Ele age. Então a gente se torna parecidos com Ele, a gente se torna representante dele também no jeito de ser, não apenas na palavra, dizer, eu sou um representante de Deus, né? Mas que a gente age como ele agiria. E isso é muito profundo. Ali eu escrevi que quando a gente não consegue perdoar, aí a comunhão com Deus ela fica interrompida ou fica dificultada. Inclusive Marcos 11:25, que diz: quando estiverdes ali orando, perdoai, para que se tiverdes algo contra alguém, o vosso Pai no céu vos perdoe vossas falhas também. Quer dizer, a mesma coisa que a gente já leu em Mateus 6:12, né? Perdoa nossos pecados como nós perdoamos os que nos ofendem ou nos têm ofendido, né? As nossas dívidas. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos ofenderam. Quer dizer, as coisas estão relacionadas. Se a gente serve a um Deus bondoso, um Deus perdoador, então, e a gente não perdoa, a gente é maldoso, então a gente não corresponde, a gente, né, é um filho desnaturado, né, como a gente diz, né, um filho que age diferente do que os pais, né, um filho que não aprendeu, que não foi educado, né, conforme o jeito dos pais, né. O próximo tópico é raízes amargas. A falta de perdão, ela faz muita coisa ruim, ela estraga muita coisa, e belastet significa, né, sobrecarrega ou torna a nossa vida difícil, nossos relacionamentos, a vida na igreja e até o nosso relacionamento com Deus fica sobrecarregado, fica atrapalhado quando há falta de perdão, e isso é chamado na Bíblia de raiz de amargura, uma raiz amarga, Hebreus 12:5. Hebreus 12:5, eu vou ler aqui em português. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu. Não, calma lá, tem uma coisa errada. 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
e por ela muitos se contaminem. É interessante essa palavra, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, o que significa? Como é que eu entendo isso, se privar da graça de Deus? Eu tomo como exemplo aquele versículo que o apóstolo Paulo muitas vezes usa, aquela frase que ele muitas vezes usa no final das cartas, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Então, existem pessoas que interpretam isso de uma maneira quase que mágica, né? Quer dizer que o pastor estende as mãos e diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Então ele estende as mãos e aí as pessoas são abençoadas nesse momento. Elas são, vamos dizer assim, entre aspas, magicamente abençoadas, porque ele falou isso. Mas na verdade esse versículo não quer dizer isso. Ele só quer dizer para a gente estar cheio de graça, ou seja, para que a gente procure exercitar a graça com as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que significa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. É isso que significa. Que nós, na nossa vida, ter a graça, ou seja, perdoar ou entender as pessoas que estão ao nosso redor, né? Agir de uma maneira, não logo condenar, mas procurar, em primeiro lugar, perdoar, entender quando alguém faz alguma coisa contra a gente, procurar ver o lado positivo, ou pensar por que essa pessoa fez isso, ela deve ter um motivo para fazer isso, ela deve talvez estar sofrendo, ou enfim, né? Tentar, em primeiro lugar, encarar de modo positivo. É isso que significa a graça estar na vida da gente. É a mesma coisa aqui em Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quer dizer, quando a gente deixa uma raiz de amargura, ou seja, falta de perdão entrar na vida da gente, então a gente já não está mais agindo com graça, a gente já está agindo de um modo condenativo, quer dizer, julgando os outros. Né, porque quando a gente está amargurado com outras pessoas, então a gente mentalmente está julgando. Ah, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, aquele outro falou mal de mim e tal. Então a gente está julgando as pessoas. Isso é a raiz de amargura. A gente está julgando, a gente está condenando, a gente está tipo assim, né, entre aspas, com o dedo estendido contra aquelas pessoas. E então assim a gente perde a graça de Deus, ou seja, o perdão que Deus nos ensina a dar para as pessoas, a gente já não está mais praticando. Então, não é que a gente cai da salvação. Claro, a gente pode se afastar de Deus. Se a gente continua fazendo isso o tempo inteiro, a gente vai, né, ficando cada vez mais longe de Deus, né? Mas não que a gente perde a salvação. Tem pessoas que acham que graça é sinônimo de salvação. Não é isso. Graça é outra coisa. É isso, é aquela inclinação de Deus para perdoar as pessoas, né? Isso que é a graça. Quem não sabe perdoar, ele não entendeu a graça de Deus, né? Aqui está escrito siehe Gleichnis des Schuldners, quer dizer, olhar a história do devedor, né? Do devedor, quer dizer, ele estava devendo uma montanha de dinheiro para o rei, 10.000 talentos, quer dizer, uma montanha de dinheiro. Um talento são 25 ou 24 quilos de ouro, então 10.000 talentos seriam 24.000 quilos de ouro, quer dizer, né, é uma quantidade imensa, né? Uma quantidade, né, inimaginável, assim, impossível, né? Totalmente acima de qualquer possibilidade de alguém numa vida inteirinha de trabalho conseguir pagar, né? E o outro estava devendo para ele 100 denários, e um denário é um salário de um dia de trabalho, quer dizer, seriam como talvez 4 meses de salário, assim, quer dizer, um valor bem difícil de pagar, mas não impossível, né? E então o outro falou, eu vou te pagar, né? Então, quer dizer, seria possível para o outro pagar, mas disse, não, eu vou te jogar na cadeia e tal. Então, quem não entendeu, quem não sabe perdoar, não entendeu a graça de Deus. Quer dizer, em outras palavras, não entendeu a imensidão do próprio pecado, da própria culpa, né? E quando a gente fica jogando a culpa dos outros na cara deles, ou mesmo
mentalmente, né? Quer dizer, a gente fica pensando, mas fulano fez isso, fez aquilo. Quer dizer, mentalmente a gente está como se estivesse acusando aquelas pessoas. Então, porque a gente não entendeu o quanto nós fizemos de errado, o quanto nós agredimos a Deus desde que a gente nasceu, claro, muitas vezes sem perceber, né? Mas pelo egoísmo e pela arrogância e tudo que a gente faz, ofendendo a Deus, a gente não entendeu que isso é imenso, muito mais do que agora se uma pessoa fala uma coisa contra a gente, ou se uma pessoa agride ou ofende, ou, né, pode fazer até uma coisa bem grande às vezes contra a gente, mas essa coisa nunca vai ser tão grande como o que a gente tem perante Deus. Quer dizer, isso não é para a gente agora ter um pensamento negativo. Quer dizer, Jesus está tentando levar a gente para o lado positivo. Quer dizer, nos dá força, através dessa comparação, nos dá a força para a gente sempre perdoar, pensar, né? Eu devo perdoar sempre de novo e mais uma vez, né? E o interessante é que Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão num dia, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão num dia? E Jesus diz até 70 vezes 7. E o interessante é que Pedro fala meu irmão, né? E não meu inimigo, né? E por quê? Ele fala assim, o inimigo a gente já evita, né? A gente já sabe quem ele é e fica longe dele. Ele nem conseguiria ofender a gente 7 vezes num dia. E a gente já faz a volta, né? Agora o irmão a gente tem o contato diário, né? Tem o contato diário e aí é que surgem as maiores chances de acontecer uma ofensa, uma agressão, alguma coisa. E, né? Então, infelizmente é assim, a lógica é essa, que exatamente na igreja ou na família, que são os lugares onde que a chance de acontecer uma ofensa, uma agressão é muito maior, por causa disso, simplesmente, né? A gente está em contato diário. Então, isso é assim fatal, é fatal. Então a gente tem que estar muito preparado, né, para isso, para essas situações. O próximo ponto é a falsa culpa. A falsa culpa também é um problema muito grande, que é uma arma muito forte do inimigo para gerar divisões, brigas, a falsa culpa. Por quê? Porque acontece com frequência, quer dizer, no passado isso me aconteceu algumas vezes, ou como é que daria para dizer, que eu vi isso acontecer algumas vezes, que uma pessoa se sentiu ofendido por uma outra pessoa, mas que aquela outra pessoa não tinha a intenção de ofender a primeira pessoa. Quer dizer, que uma pessoa teve o sentimento, a sensação de que a outra pessoa quis ofender ela. Quer dizer, porque o outro olhou torto para ela, ou porque o outro não cumprimentou a ela, né? Ou porque o outro não telefona para ela tantas vezes, né? Aí a pessoa, ele está chateado comigo, né? Ele não gosta de mim, né? Ele, quando passou na rua, não me cumprimentou, é porque ele me odeia, né? Entende? Esse tipo de coisas, né? Acontece, né? Então, acontecem às vezes brigas por coisas que não aconteceram, porque a pessoa não me telefonou, ele não me telefonou, então é porque ele me odeia, né? Quer dizer, não tem lógica, né? Quer dizer, pode existir 1000 motivos porque uma pessoa não telefona para uma outra pessoa, né? Então, mas tem pessoas que já levam isso para esse lado, vamos dizer assim, né? E o inimigo trabalha muito. Isso que se chama autoestima. A pessoa, ela está esperando uma ligação, está esperando um cumprimento, está esperando alguma coisa e não recebe e se sente ofendida no seu ego, na sua autoestima, né? E daí ela se sente com isso, ela se sente humilhada, ela se sente pisada, mesmo que não foi a intenção da outra pessoa. Então, a gente tem que ver aquele versículo que diz, se teu irmão pecar contra ti, né? Quer dizer, temos que ver o que é um pecado que alguém faz contra a gente. Algo concreto, uma ofensa de verdade. Alguém que chega e diz, né, uma palavra
que concretamente é uma ofensa. Você é um idiota, vamos dizer assim, né? Ah, ok, tá. Isso foi uma ofensa nítida, né? Foi uma agressão frontal, né? Agora, porque a pessoa passou no outro lado da rua e não me cumprimentou, né? Isso não é um pecado, né? Não foi. Não posso dizer se ela fez aquilo porque não gosta de mim ou simplesmente porque não percebeu que eu estava do lado de cá, né? Então. E tem bastante. Então as pessoas não distinguem isso, não distinguem. E aí surgem confusões e mais confusões. O próximo ponto. Quem procura me prejudicar, prejudica Jesus. E aqui entra o versículo de Gálatas 2:20, que é um versículo que também a gente deveria saber de cor. Gálatas 2:20, a primeira parte. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, as pessoas que procuram agredir a gente, procuram fazer algum mal contra a gente, eles estão fazendo um mal contra Jesus. Quer dizer, isso nos ajuda bem bastante, que a gente não precisa ter mais sentimentos de vingança, né, porque a gente morreu para o mundo, quem vive é Jesus. Então, se alguém nos agride, então está agredindo a Jesus. A não ser, é claro, que a gente de fato tenha feito alguma coisa que não é de Jesus, que não é no Espírito de Deus, se a gente tenha falado alguma besteira ou feito alguma besteira e por esse motivo alguém nos agride e tal, ok, daí sim, daí a gente não tem desculpa, daí não dá pra dizer, não, a pessoa está me agredindo porque está agredindo a Jesus, né? Não, aí é desculpa, mas se a gente vive dentro do Espírito, ou seja, dentro do jeito de viver de Jesus, então, quando as pessoas agridem a gente, estão agredindo a Jesus, então a gente não precisa mais ter aquele sentimento de autoestima machucado, né? Como é que fala? Estou traduzindo mentalmente do alemão para o português, né? Quer dizer, autoestima que alguém pisou, né? Pisou no ego da gente, né? Eu escrevi aqui uma frase, coloquei em itálico ali, né? Mortos, não, como é que é? Não é possível ofender mortos. Então, se a gente está morto em Cristo, nós estamos mortos em Cristo, então ninguém pode nos ofender, né? Se a gente não tem um ego inchado que possa ser machucado, então quem nos ataca Jesus, né? Então tinha uma senhora que às vezes se queixava, alguém me ofendeu, alguém me pisou, né? Pisou no meu calo, né? Aí eu dizia assim, uma pessoa só pode pisar no teu calo se você tiver um calo. Quer dizer, ou seja, em outras palavras, o diabo só pode te acertar com uma flechada se você estiver com o peito desprotegido, vamos dizer assim, né? Então, uma vez que a gente se esconde em Jesus, que a gente está crucificado com Cristo, que a gente está dentro de Cristo, né, escondido nele, então não tem jeito de acertar a gente. Toda pessoa que tentar acertar a gente, né, a gente leva para Jesus e Jesus dá conta do recado, né? Sim. Com certeza. Glória a Deus. Deixa eu ver. Agora o próximo ponto, que é o perdão que fundamenta o perdão que fundamenta o nosso perdão. Eu coloquei aqui que o ponto de partida para a gente perdoar foi o nosso próprio pecado, nossa própria culpa, foi o ponto de partida que Jesus nos perdoou. Aqui Efésios 4:32, bem interessante. Efésios 4:32. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Quer dizer, Deus nos perdoou em primeiro lugar, então isso é o ponto de partida, é um capital
que a gente tem. Eu uso essa palavra capital no contexto do perdão porque talvez ajude a gente a entender o que é o perdão. E eu costumo dizer uma frase assim bem forte, e quem sabe você memoriza essa frase: perdão não existe. Tá? Perdão não existe. O que existe então? É transferência. Só isso que existe. Nem na nossa vida não existe o perdão. Quer dizer, digamos assim, digamos que alguém te deve R$100 e você perdoa essa pessoa. O que na prática acontece? Na prática é que você contava com esses R$100, você já pensava, eu vou comprar uma calça nova com esses R$100, porque a minha calça está velha. Então eu compro com esses R$100 que ele vai me dar de volta, eu vou comprar uma calça nova. Agora ele fala, eu não tenho como te pagar de volta. Eu perdoo. O que acontece? Você não pode comprar calça nova. Quer dizer, você é que carrega a conta. Você paga a conta do outro. Isso que significa perdão, é você pagar a conta do outro. Né? Que tem pessoas que acham, perdão é o quê? Perdão é rasgar um pedaço de papel. Não, perdão não é rasgar um pedaço de papel. Claro, simbolicamente sim, é como um cheque que você rasga. Mas na prática significa que quem perdoa paga a conta do outro. Isso que na prática significa. Né? E isso que Jesus fez. Muitos acham, Jesus me perdoa, então se eu faço um pecado a mais, ou 2 pecados a mais, não tem problema. Não! Quando Jesus nos perdoa, significa que Ele paga a nossa conta. Essa que é a questão. Ele paga a nossa conta. E aí a gente vê que o negócio não é brincadeira. Esse que é o ponto, né? Então, por isso a gente também tem um capital. Quer dizer, uma vez que Ele pagou a nossa conta, a gente também pode pagar a conta dos outros, que é bem menor, né? A gente tem uma conta bancária do perdão bem grandona, vamos dizer assim. Né? É verdade. É uma tendência, realmente. Porque não deixa de existir, na verdade. Continua a existir, mas é você que arca, né? É um assunto, né? Parece assim, a gente pensa, vamos falar sobre perdão, né? O que vamos falar, né? Nem sei o que dizer. Aí a gente começa a falar e vê que o negócio vai mais a fundo, né? Sim, com certeza. Né? Então, aqui está escrito aqui, por que para o crente é fácil perdoar? Né? Porque Jesus, ele, aqui diz, infoakasegin, significa o quê? Que Jesus, ele já deu para nós um patrimônio antes. Ele nos deu bastante patrimônio para a gente ter com isso para perdoar os outros, né? Né? Esse discipulado, ele já está quase meio que um discipulado contábil, assim, porque já está falando meio que de crédito, já está falando meio que de patrimônio daqui a pouco. Vamos traduzir esse discipulado para contabilistas e administradores. Tem a Bíblia na linguagem dos roqueiros, alguma coisa assim, aí ele faz a Bíblia na linguagem dos contabilistas. Dos contabilistas. Ok. Graças a Deus, o perdão de Jesus é que nos dá o fundamento para a gente perdoar. Quer dizer, uma pessoa sem Jesus, para ela, é lógico que é difícil perdoar, né? Uma vez que perdoar é a gente mesmo assumir, é a gente mesmo pagar a conta do outro, então não haveria razão para uma pessoa sem Jesus fazer isso. Dizer, por que eu vou pagar a conta do outro? Né? A mesma coisa uma vingança. Se alguém me prejudica, no Antigo Testamento diz, olho por olho, dente por dente. Significa o quê? Se alguém bater na minha cara e eu ficar cego de um olho, eu vou ter que dar um soco na cara dele e ele tem que ficar cego de um olho também, para pagar, né? Pagar. Um faz, outro tem o direito de dar o troco, para ficar igual, né? Assim é no mundo sem Cristo. Assim é no mundo sem Cristo. Mas Jesus, uma vez que ele veio e nos perdoou, ele gerou um capital imenso para a gente não precisar fazer isso. A gente dizer o que Jesus sofreu foi muito mais do que um olho.
Jesus perdeu muito mais do que um olho por mim, né? Perdeu a vida toda, quer dizer, né? O corpo todo. Sim. Né? Então, a gente tem esse adiantamento, vamos dizer assim, né? Falando de novo na linguagem financeira. Então, Vergebung ist möglich, quer dizer, perdão é possível, né? Como eu estava dizendo, para pessoas sem Cristo é muito complicado o perdão, mas para nós o perdão é totalmente possível, né? Uma pessoa sem Cristo que ela é agredida, ela tem o direito de dar de volta, né? Ou então ela tem que carregar esse fardo, né? Uma pessoa sem Cristo que sofre uma agressão, essa agressão ela se torna uma neurose, vamos dizer assim, né? Ela se torna um fardo psicológico para ela, que ela carrega a vida inteira. Por quê? Porque como que ela vai pagar isto? Como é que ela vai deletar isso da cabeça dela? Né? Agora, nós, cristãos, temos essa força. Quando alguém nos agride, a gente vai para Jesus e diz, ó Jesus, né? Está nos teus pés, eu entrego nos teus pés isto, eu perdoo, eu libero perdão. Em nome de Jesus, eu perdoo aquela pessoa. E por isso que o título da lição era, né, uma decisão diária libertadora. O perdão liberta, né? Tem um ditado que diz assim, a gente é escravo de quem a gente odeia, né? É totalmente, quer dizer, quando a gente odeia ou quando a gente não consegue perdoar alguém, aquilo prende a gente. E perdoar liberta. Perdoar, né, é um alívio. A gente respira aliviado quando consegue perdoar de verdade. E, como diz aqui, os filhos de Deus eles podem sair desse círculo vicioso, círculo escravizante de culpa, vingança e condenação, né? É só pegar o capital que Jesus nos oferece e aplicar esse capital, perdoando. Aqui diz, perdoar é esquecer. Quer dizer que quando os pensamentos, os sentimentos das ofensas nos perseguem, a gente pode conscientemente perdoar. Conscientemente perdoar, ou seja, a gente diz, eu não quero pensar nisso, eu já perdoei e pronto. Está esquecido, está perdoado, está enterrado e pronto, né? Claro que o inimigo sempre traz isso de novo de volta para a mente da gente, então sempre de novo tem que declarar isso. Não, eu já perdoei isso e pronto, acabou, fica quieto, Satanás, cala tua boca, né? Perdoei, pronto, está perdoado, está enterrado, né? Então é um exercício mental, né? A gente não deve dar espaço na nossa alma para sentimentos de vingança, sentimentos, né, desses sentimentos de lembrar de agressões que a gente sofreu, né? Colocar um carimbo lá, perdoado, pronto, está perdoado, pronto, acabou, né? Aleluia.